Alô, você que se liga na TVAL, a TV dos catarinenses, aqui estamos para mais um Política em Foco, colocando em destaque assuntos da rotina de Santa Catarina que passam pelas discussões da Assembleia Legislativa. E nesta edição tenho o privilégio de compartilhar o espaço do Política em Foco com dois grandes colegas que aqui vêm para a nossa troca de ideias desta edição do programa. Estão conosco o Fabiano Rambo e o Paulo Hollenberg. Tudo bom, Fabiano? Estou bem. Mais uma vez um prazer estar com vocês, meu caro Denis, com o Paulo. Com toda certeza vamos fazer um brilhante programa. Pauta recheada hoje, então bem-vindo, Paulo. Obrigado mais uma vez por estar aqui, ao lado do Denis, ao lado do Fabiano, dos dois opostos do estado, né? Um lado de Criciúma, outro de Chapecó. E é um prazer sempre grande estar aqui. Muito bom. E esse, aliás, é um dos objetivos do Política em Foco, reunir visões diversas dentro do nosso estado, e esse encontro aqui para nós também é muito rico. Bem, nós começamos a conversa com uma pauta que tem sido frequente, até pelo perfil das bancadas atualmente da Alesc e também por pressões que a sociedade coloca. A questão da erotização infantil, do combate à pedofilia e de projetos que tenham esse alinhamento, alguns dos quais já avançando na Assembleia, como, por exemplo, o projeto do deputado Jair Mioto, do União Brasil, que proíbe danças com conteúdo sexual nas escolas. Esse já aprovado. Está também tramitando o projeto da deputada Paulinha, que combate a pedofilia, cria uma necessária política estadual de combate à pedofilia. Há um projeto da deputada Ana Campanholo, do PL, que dá aos pais o direito de vedarem participação dos seus filhos em atividades pedagógicas de gênero. E há outras três pautas que coloco na conversa já. Começo por essas três aqui. Fabiano, a importância disso estar na pauta da Alesc. Sem dúvida, nós precisamos, enquanto sociedade, debater esses assuntos. Porque com o advento das redes sociais, da tecnologia, a gente tem a facilidade de comunicação, a gente tem uma vida social mais exposta. Mas o que deve ser público e o que a gente deve guardar para a gente? Eu creio que esse seja um primeiro ponto que a gente precisa discutir. E a Alesc, ela precisa debater esse tema, principalmente voltado à questão de exploração sexual, as questões de uso indevido de imagem de crianças para fins escusos. Nós precisamos, enquanto sociedade, trazer campanhas de conscientização, não só das crianças, mas também dos pais para esses temas. Recentemente tivemos uma discussão nacional sobre aquilo que nós chamamos de adultização. E esse tema, ele acabou tomando uma proporção importante, porque ele mostrou como os algoritmos trabalham justamente a favor de pedófilos, a favor de pessoas de má índole e que podem aproveitar-se destas vulnerabilidades das crianças, que aos olhos dos pais muitas vezes não há mal algum, ou até mesmo de pessoas que estão em sã consciência, problemas algum. Mas infelizmente do outro lado de uma tela pode haver alguém com uma intenção não tão pura, não tão agradável. E é esse tipo de ação que, enquanto sociedade, nós precisamos debater e ter os nossos representantes também preocupados com a imagem dessas crianças, com conteúdos que considero indevidos para a idade. E aqui eu trago um tema polêmico, que é justamente o controle parental, que é a necessidade de os pais, os amigos têm filhos, eu tenho duas filhas, até me permito expor esta situação. Eu me preocupo, eu quero saber o que os meus filhos olham no telefone celular, eu quero saber quanto tempo eles ficam e que tipo de conteúdo eles ali estão. Mas, e quando eu não sei? E quando eles olham escondidos? Aí entra o Estado. Entra. E assim, né, Paulo, o Fabiano já fez uma alusão aqui, essa discussão nacional da adultização teve muita relação com a manifestação do influenciador, do Felca, né? Isso. E, inclusive, isso consta no projeto recém-aprovado do deputado Mioto, que coloca bem claramente na ementa o seguinte:
proíbe apresentações escolares que contenham alusão à sexualização precoce. Porque muitas vezes uma aparentemente singela apresentação escolar vira uma ferramenta de exposição que vai ser multiplicado, vai para a rede social, enfim. Então, esse é o tipo de questão comportamental que a Alesc tem que colocar o dedo. Tem que colocar o dedo. Mas eu queria colaborar ainda mais com a opinião do Fabiano, que essa conscientização deve vir muito mais dos pais, de você conscientizar os pais do acesso. O controle é difícil, né? Você não vai estar ali 24 horas ao lado do seu filho, né? Mas essa conscientização deve vir muito, porque hoje é inevitável você pedir é quase inevitável você pedir uma criança para não usar o celular, não acessar a internet. É muito difícil você manter esse controle. Mas se você passar a conscientizar, voltando lá nos nossos tempos, né, de televisão, quando o pai disse, você não vai assistir isso, desliga isso aí, né? A gente passou por isso. E sabemos que é difícil, mas esse papel parental, como o Fabiano falou, eu acho que é o mais essencial de todos. E esse projeto aprovado aí do Mioto, ele é importante sim, porque às vezes há, não sei se a palavra correta é abusos, mas há uns exageros dentro de algumas apresentações em escolas públicas do Estado e até mesmo particulares, e você precisa sim desse alerta, sempre dar esse alerta. O Felca, né, o influenciador, mostrou isso muito bem, né, dos efeitos, e às vezes acabou sendo até natural essa exposição de crianças e adolescentes nas redes. Às vezes a gente vê imagens e se tornou tão natural que a gente não teve essa preocupação, né? Acaba não tendo mais essa preocupação. Então, eu parto do princípio de que esse problema tem que vir sim, e esses projetos esse projeto do Mioto, o projeto da Paulinha, de você criar esse trabalho de conscientização com os pais ali no dia a dia da escola, eu acho que é essencial. O projeto, por exemplo, da deputada Paulinha, ele prevê a criação da política estadual de combate à pedofilia e coloca no escopo realizar campanhas, capacitar os servidores públicos, incentivar a denúncia, mas creio, Fabiano, que a capacitação de quem está lá na ponta, por quê? Muito da vida das nossas crianças, dos nossos jovens, ela é vivida dentro da escola, né? Então, a escola tem um papel essencial nisso, e capacitar quem está lá dentro para observar essas coisas, excluindo qualquer questão ideológica e tal, mas pautando realmente no que é importante para a consolidação daqueles jovens enquanto futuros cidadãos adultos que estarão aí na sociedade. Creio que essa capacitação que a deputada Paulinha prevê aqui nesse projeto mais amplo da política estadual é essencial. Sem dúvida. E nós temos que separar o que é ser careta do que é ser responsável. Exato. Ser careta e ser responsável são coisas bem distintas. E vamos aprofundar um pouco esse tema. Percebam, a escola tem um papel fundamental na vida das pessoas, de formação das pessoas. Então, a escola não pode ser o indutor de comportamentos sexualizados precoces. Vai ter lá a apresentação, sei lá, de São João, né? Ou vai ter apresentação de dança, né, do não sei o quê, ou a música que se vai dançar. Nós temos que ter um certo cuidado, e eu quero deixar muito claro, não estou aqui pregando conservadorismo, não é longe disso, mas eu estou pregando responsabilidade que a escola tem, que o docente tem, especialmente porque é ele quem toma uma decisão pela criança, é o pai que toma a decisão pela criança. E o pai precisa ser o decisor. Ele não pode se eximir, ou não pode achar tudo na inocência, porque, insisto, há pessoas com excelente índole que talvez compartilham daquele mesmo sentimento da família, que percebam que a criança está fazendo algo bonitinho, está fazendo algo engraçadinho, que não tem maldade nenhuma, mas sempre há aquele que pensa ao contrário. E eu insisto, é neste lugar que entra o Estado. E nessa questão, Paulo, que bem coloca o Fabiano sobre os pais terem poder decisório, porque estamos tratando de conteúdo escolar, né, também. Quando se propõe uma apresentação com uma música XY e nós que somos pais, como é bacana ir na escola e ver o seu filho fazendo uma apresentação de acordo com a idade dele, né, de acordo com a perspectiva infantil ou jovem. E aí tudo isso conversa com o deputado, o projeto da deputada Ana Campanholo,
que é o projeto que prevê o direito dos pais de vedarem participação em atividades pedagógicas de gênero, ou seja, saber com antecedência, a atividade é tal, eu não quero que meu filho participe. O que você acha desse porém, desse detalhe aqui? Sim, reforçando o que o próprio Fabiano falou, não é ser careta, mas concordo sim que dessa decisão paterna, da decisão da família, do que deve ou não participar. Eu não quero participar da festa junina, independente de que seja com erotização, independente de que seja dança. Não quero participar. Então, acho que essa antecipação, você decidir se é atividade de gênero ou não, é o papel dos pais. Eu volto para até um assunto, os pais devem participar, sim, sempre da educação do filho. Hoje se vê muita coisa de que se entrega à escola. A escola fica responsável sempre por isso. Não, o pai tem que participar. E esse poder decisivo dele. Deve participar? Não deve participar. Óbvio, avisando com antecedência, não quero participar, é um poder de decisão, livre-arbítrio. E notem, amigos, como essa discussão está densa na Assembleia, porque nós tratamos aqui rapidamente de 3 projetos. Existe ainda um requerimento do deputado Marquito que estabelece o seguinte: a realização de uma audiência pública para debater um outro PL que institui a política estadual integrada para a primeira infância de Santa Catarina, voltada a direitos, cuidados para essa faixa do 0 aos 6 anos. Claro, né, Fabiano, que o que tratávamos aqui atinge muito mais crianças com idade um pouco mais avançada e os adolescentes principalmente, mas essa primeira infância aqui também precisa ter algo que regule a atenção com elas. Uma curiosidade. Eu, você, meu caro Denis, você, meu caro Paulo, você, telespectador, nós somos fruto daquilo que nós vivemos até os 4 anos de idade. Não sou eu quem está dizendo isso. É as pesquisas da pedagogia. Então, a primeira infância, ela se torna um lugar muito especial. Ela se torna um lugar que os pais precisam ter muita atenção, muito cuidado, e por isso a iniciativa também dos deputados de olharem para esse lugar. A gente hoje tem políticas pedagógicas específicas para a educação infantil, nós temos ações do Estado específicas para esse lugar que é essa primeira infância, e por isso é fundamental que a gente olhe para esse lugar com muita atenção. Dar condições de um desenvolvimento saudável, porque existe a teoria da tábua rasa, né? Que a gente veio, vamos dizer assim, sem conteúdo algum. Mas será mesmo? Né? Mas isso é discussão que nós podemos fazer em outro momento. Paulo, a primeira infância, Paulo, está nessa discussão. Importante isso. Muito importante. O que o colega falou aqui é aquele primeiro passo, é o passo da creche, né? Ainda você está ali no desenvolvimento infantil. E voltando para esses problemas de pedofilia, de adultização, nós temos visto muitos casos, principalmente nessa faixa da primeira infância, que é aquelas crianças que estão em creche, a inocência, né, inocência infantil, e a gente sabe, tem muitos aproveitadores nesse sentido, né? Então é importante discutir sim lá no início, lá na formação. E disso tudo, amigos, a grande mensagem que a Assembleia Legislativa quer transmitir, e isso está no escopo de todos esses projetos e do requerimento que passamos em revista agora aqui, é o seguinte: é incentivar, como os colegas disseram, a participação familiar, o quanto a família tem que estar engajada nesse movimento de ter seus filhos numa escola da qual ele se empodere, que não seja apenas e tão somente um local de passagem para aquela criança, mas que seja um espaço de lazer, de entretenimento, de crescimento, de educação e também de interação com os pais, porque a gente sabe muito bem que uma escola e um estudante que tem o seu pai participando ativamente do processo educacional é uma criança que vai progredir mais, que vai aprender mais, que vai evoluir mais, e a Assembleia provocar esse tipo de debate é algo que tranquiliza, né, amigos? Nós que somos pais também em Santa Catarina, e tenho certeza que todos vocês que nos acompanham e que vão seguir conosco na sequência, porque logo após um breve intervalo teremos mais assuntos dessa edição do Política em Foco. Siga conosco porque nós voltamos na sequência aqui na TV AL, a TV dos catarinenses. Política em Foco, estamos de volta aqui na TV AL, a TV dos catarinenses, e nessa edição
tenho a oportunidade de compartilhar do espaço com os colegas Fabiano Rambo, Paulo Hollenberg e vamos, nesse segmento do programa, tratar sobre um pacotaço dos mais variados que chegou à Assembleia Legislativa, um pacote de 22 projetos. Selecionamos alguns aqui para esmiuçar agora no debate, na discussão e no esclarecimento para você catarinense que acompanha o Política em Foco. Por exemplo, um deles, senhores, trata sobre penalidades para violência em eventos esportivos. A iniciativa é do deputado Mário Mota, do PSD, que estabelece uma multa de R$ 1.000 e restrição de benefícios sociais e fiscais a indivíduos que participem de brigas generalizadas dentro ou fora de estádios, ginásios ou outros espaços esportivos. Mais um tipo de situação, Fabiano, em que o Estado tem que colocar a mão, tem que arbitrar para evitar excessos. Sem dúvida, eu achei muito legal esse processo e eu até fui fazer algumas pesquisas. Tem um relatório chamado Violências no Futebol Brasileiro. E esse relatório mostrou que em 2023, que é o último dado disponível, que nós tivemos 158 episódios de violência nos estádios. Desses 158 episódios, 27% dos casos estiveram no Rio de Janeiro, São Paulo, 14%, no Paraná, 7%, no Rio Grande do Sul, 6%, no Rio Grande do Norte, 6% e em Alagoas, 5%. Uma outra pesquisa que foi feita também mostrou, pasmem, que num período de 10 anos, 384 pessoas morreram por conta de brigas oriundas de violência nos estádios. E vamos mais adiante, que isso impacta na qualidade do esporte. Uma pesquisa da DataQuest com 6.500 pessoas mostrou 79% das pessoas entrevistadas têm medo de ir para o estádio por conta da violência. Quanta gente que está deixando de ir para o estádio para ver o seu time do coração, para levar o seu filho, e não está o fazendo por conta do medo da violência. Então, a iniciativa do deputado Mário, entendo, ela vem ao encontro de pacificar o ambiente do estádio, trazendo punição e que seja exemplar, inclusive, para as pessoas que cometerem qualquer tipo de ilícito e violência dentro desse lugar que para mim é sagrado, que é o momento de lazer das pessoas, que é o momento de confraternização das pessoas, é um momento de alegria das pessoas, especialmente para o brasileiro, que no caso do futebol, veem na prática algo muito íntimo. Paulo, sabe que teve um caso emblemático aqui em Santa Catarina, em 2008. Eu estava na cobertura, inclusive, de um jogo entre o Criciúma e o Avaí, lá no estádio do Criciúma, e houve a explosão de uma bomba caseira dentro do estádio em que um senhor, torcedor do Criciúma já falecido, perdeu a mão. Ele foi colocar a mão naquele artefato, explodiu a bomba, o cidadão dentro do estádio perdeu a mão, foi um negócio chocante na época. E a pena foi relativizada para os autores que foram identificados. Eu uso isso e mais os dados do Fabiano para dizer o seguinte, não está se falando de uma briguinha qualquer, está se falando de situações que têm consequências sociais muito sérias. Você está vendo, teve agora recente a decisão judicial da punição daqueles torcedores lá do Joinville, né, naquela disputa ali com, acho que os torcedores do Paysandu, foi do Remo. Foi demorada, né, como algumas coisas na justiça acabam demorando, mas são bons exemplos. São exemplos que eu sou um apaixonado por futebol também e hoje eu penso duas vezes de querer um estádio, justamente porque você não pode chegar com uma camisa de um time diferente, você é agredido, você é ofendido, então todos os tipos de problema. Essa medida, essa iniciativa do deputado Mário Mota, ela é interessante, mas ela precisa também de uma participação dos clubes, a participação da federação específica, a Federação Catarinense de Futebol, porque não adianta apenas você ter essa punição e você continuar mantendo, penalizar esse, não chamo nem de torcedor, esse marginal, de estar frequentando o estádio, não vai frequentar o estádio durante 6 meses. Mas daqui a 6 meses o cara está ali. Ele não pode entrar no estádio, mas ele vai estar ali de fora. Ele vai estar junto com a torcida organizada, ele vai estar ali lá de fora. A penalização dele só vai ser dentro do estádio e fora, né? De repente até você... uma coisa eu acho que até maior, uma discussão até maior.
de você sentar com o Poder Judiciário, vai usar tornozeleira, vai usar alguma coisa que possa limitar esse espaço dele. Porque é o que eu disse, ele não pode, de repente ele não vai entrar no estádio que tem reconhecimento facial, mas ele vai estar ali do lado de fora. Né? Vimos agora um exemplo recente no Rio de Janeiro, o torcedor do Vasco foi morto por torcedores do Flamengo que nem estavam, não era nem jogo do Flamengo, era uma vingança antiga. Então, eu vejo exemplos lá em vários lugares do país, lá em Sergipe, por exemplo, havia uma briga de facções, né, dentro das torcidas organizadas, que eles discutiam, não era no jogo, se vestiam com a roupa e brigavam fora do estádio porque era uma disputa não de futebol, não era nem de discussão de futebol, era de facção. Então, essa medida do deputado Mário Mota, ela é essencial, mas precisa ser expandida, precisa sentar clubes, sentar federação, todos envolvidos no futebol. Importantíssimo a Assembleia Legislativa estar nesse debate. Um outro aqui, que eu tenho certeza muitos de nós e de vocês vão se identificar. O deputado Matheus Cadorim, do Novo, está propondo um projeto para bloquear disparos massivos de mensagens eletrônicas. Quem não é torpedeado com esses excessos do telemarketing, né? Criar regras para um filtro para isso, para bloquear isso, proibição de disparos automatizados em massa e com o objetivo de proteger a população contra abusos e, às vezes, até golpes. Necessário isso, Fabiano. Poxa, quem não se cansa disso? É uma situação super desagradável, que o pior é que você não tem aonde recorrer. Vocês não se sentem dessa forma, meio desamparados? Você não sabe para quem que você vai reclamar. Tá? E é tão desagradável você receber uma ligação ou uma oferta de um produto que você não quer. Chega a ser invasivo, chega a ser uma coisa que machuca a privacidade. Então nós precisamos também colocar um pouco de freio nesse contexto, porque tudo bem que é o trabalho de alguém fazer isso, mas o problema é que quando é automatizado, que é o que o deputado está propondo, é um robô que fica aí te perturbando. E especialmente, e parece sacanagem, para usar um termo chulo, que é justamente no momento que você está mais ocupado. Isso. Né? Que daí você está ali sendo perturbado, tirar da tua atenção de algo importante da tua vida para responder, ou melhor, para olhar por algo que você não está interessado. Importante a gente discutir isso e ter um freio de arrumação nessa condição toda. E assim, né, Paulo, se tem tanta tecnologia para fazer o disparo em massa, tem que ter tecnologia para um antídoto, para frear isso, né? Mas é engraçado, né? Eu tenho o meu número desde que eu moro aqui, mas até hoje eu sou chamado de Denilson, porque tá lá, o robô já está pronto justamente para mandar para Denilson. E é muito inconveniente. Entende-se que tem muitas pessoas, algumas pessoas que sobrevivem disso, né, do telemarketing. Tem empresas aqui gigantes, né, de telemarketing que emprega muita gente, mas tem que ter um limite. Limite de horário, até tem uma lei, né, que deu uma restrição, porque antes não tinha nem horário, hoje é até às 20 horas, às vezes exagero, já recebi mensagem às 20h30, quase 21 horas, mas é importante sim, é importante dar uma travada nisso, porque é inconveniente. Sabemos que a empresa tem que vender, sabemos que o colega ali tem que ganhar uma comissão, mas há limites, né? E tem que haver uma forma mais respeitosa, no mínimo, de executar essa função. Outro dos projetos, amigos, que chegaram nessa pauta extensa que a Assembleia recebeu e passa a fazer tramitar. Uma proposta do deputado Fabiano da Luz, do PT, que propõe a criação do Fórum Permanente de Desenvolvimento Regional. Qual é a ideia? Uma articulação permanente de políticas públicas, a identificação de potencialidades ou eventuais dificuldades locais e regionais, tornar permanente isso, e não só em ocasiões especiais, que isso seja uma política institucional, um fórum permanente para atender esse tipo de demanda, Fabiano. Sem dúvida, o estado de Santa Catarina é um estado belíssimo, é um estado diverso, é um estado cuja economia ela é bastante diversificada, mas em compensação nós temos diferenças sociais e econômicas
nas regiões. Eu vou dar um exemplo para vocês. A região do Planalto é uma das regiões que nós precisamos mais bem olhar, porque é uma região cujo IDH é um dos menores do estado. E tem uma iniciativa, inclusive, do deputado Matheus Cadorim, que propõe ou inicia uma discussão de criar lá uma zona diferenciada de tributação, para tentar fomentar aquele lugar, estimular essa economia. O Oeste tem algumas vocações, o Sul tem outras vocações, a região litorânea tem outras vocações. Então nós precisamos criar um movimento que a própria região faça esse desenvolvimento endógeno, que é um desenvolvimento em que a região olhe para si própria, faça esse processo de estranhamento e crie alternativas de fazer esse lugar ser melhor, seja na questão de educação, seja na questão de renda, seja na questão social, se é uma discussão que nós temos que fazer. Então, é um fórum importante. Claro que eu quero ponderar também que a produção efetiva desse fórum é necessária, porque não basta a gente só debater, discutir ou fazer diagnóstico, e o diagnóstico ser muito bom se a gente não tiver um plano de ação execuível, executável e que traga, num futuro, um benefício, né? Que não seja nessa linha, né, Paulo, que não seja somente um ente ali que se reúne, que provoca discussões, que levanta relatórios e chega onde isso, né? A questão é chegar em algum lugar e me parece que é o que está sendo proposto. Eu acho que o próprio papel das bancadas regionais, né? Exato. Elas têm um papel muito importante nisso. Quem acompanha ali o dia a dia da Assembleia percebe aquelas reuniões, né? E são muito resolutivas. E essa pressão que vem da LESC, né? Que vem ali, olha, eu estou precisando disso, desenvolver uma estrada, né? Infraestrutura. As bancadas têm tido um papel muito essencial nisso, né? Esse reforço, o Oeste é muito forte, né? Uma bancada muito forte daqui da Grande Florianópolis. Eu acho que esse papel das regionais das bancadas regionais colaboram com essa ideia do Fabiano. E colocam, né, Fabiano, o deputado teu xará, coloca para nós uma perspectiva do que de as regiões darem mais valor às suas bancadas regionais, com base no gancho que o Paulo nos dá muito pertinente, de haver essa questão de pertencimento, e acho que o Fórum Permanente pode provocar isso também. Pode e deve provocar, mas eu insisto, fazer bons diagnósticos, mas ter planos de ação, fazer com que efetivamente a sociedade perceba que essas discussões têm uma finalidade clara e exclusiva. Porque senão, se a gente faz uma discussão vazia, né, vamos lá, um fórum regional focado nas eventuais dificuldades do Oeste, que foi citado aqui, que tem problemas de infraestrutura reconhecidos, que precisa de determinados fomentos. Nada melhor do que aquela região provocar isso, mas, e aí também está no projeto, Paulo, integrar isso. Não deixar só aquela discussão de lá sem integrar com as discussões de outras regiões, porque somos um estado só. Isso, e às vezes coincidos os mesmos problemas, né? Esse problema Ou um complementa o outro. Sim, o problema de infraestrutura, todo mundo reclama no estado, né? É um problema sério. Saúde, todo mundo sempre vai reclamar de saúde. Mas cada um tem sua peculiaridade de problemas, né? Olha, eu preciso disso na saúde, eu preciso disso na educação. Mas sim envolver todas as regiões, né? E aí eu volto a falar das bancadas regionais. Então essa discussão de você tem que fomentar todos, né? Que é um estado belíssimo, um estado pujante, né? Na economia, turismo. Então é pertinente a discussão. Bom, e nós avisamos vocês, né, que a pauta estava hoje densa porque é bastante conteúdo, bastante ordem do dia daquilo que faz a diferença na vida do catarinense. E nada melhor do que estar acompanhado por esses dois craques aqui para evoluir a pauta de hoje do Política em Foco. Fabiano Ramo, muito obrigado pela parceria e até a próxima. Foi um prazer, meu caro Denis, agradecer a todos que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade. Muito bom. Paulo Hollenberg, missão cumprida em mais uma edição aqui. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma edição, eu que agradeço mais uma vez o espaço, a participação. Está ao lado do Fabiano, está ao lado do Denis. É uma honra sempre grande.
Muito bom. E com você que acompanha e consome os conteúdos da TVAL e em mais uma edição do Política em Foco com Santa Catarina, em destaque com os nossos companheiros por aqui. Convidamos você a continuar ligado conosco nas próximas edições e nas pautas que fazem a diferença na vida do catarinense e passam pela Assembleia Legislativa, a Casa do Catarinense. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.